Ele já passou por redações de jornais, rádio, televisão e sites de notícias. Neste Poder RS especial, vamos conversar com o Armando Burdi, que segue o trabalho pela verdade dos fatos. Eu sou Orestes de Andrade Júnior e o Poder RS está no ar. Poder RS tem o apoio de BRDE, Crédito para Inovar e Desenvolver, o BRS em defesa da advocacia e da cidadania. Quinta do Morgado, suco de uva puro é Quinta do Morgado. Pensou em inovação? Vem para a Ubra, o Vestibular 2025 tá on. Armazém Bom Gado, descubra o verdadeiro sabor da qualidade. E Vinhos do Mundo, que tem mais de 1000 rótulos em espumantes e vinhos para a sua adega. O Poder RS também tem um apoio especial de Grupo PS, que está lançando o Marco Life Complex, um novo tempo no litoral norte, em Capão da Canoa. Vou abrir o Poder RS de hoje chamando um recado do nosso Banco Regional de Desenvolvimento Econômico, o BRDE. Olha só. É bom saber que nos momentos que mais precisamos, temos o parceiro certo. Ou mais de um parceiro, né, filhão? BRDE, o banco que está sempre um passo à frente, é o mesmo que está sempre ao seu lado. Agora vamos falar com o Armando Burdi, um dos grandes nomes do jornalismo gaúcho, que contribuiu muito para a comunicação em Porto Alegre e no próprio Rio Grande do Sul. Burdi, que prazer te receber aqui no estúdios do Multi RS, nesse nosso cenário que nem tão novo é, viu? Já viramos o ano aqui, mas ainda é muito recente e é um prazer te receber aqui pela primeira vez. Muito boa noite. Orestes, boa noite a todos os que nos acompanham. É um prazer imenso, agradeço pelo convite, pela oportunidade. É uma honra para mim poder ser recebido nesse estúdio maravilhoso. Eu estava achando que estava entrando no estúdio da Globo. Tais as condições tão aprimoradas, tão avançadas. Parabéns pelo trabalho que realizam em prol da comunicação do Rio Grande do Sul. Vamos conversar ao longo do programa sobre assuntos de interesse público, sobretudo o encaminhamento político e também do bolso. Vamos tratar do bolso. Como é que estão gerindo o dinheiro que nós entregamos ao governo na forma de impostos? Burdi, tu é muito humilde, tá? Eu te conheço já há várias décadas, dá para se dizer assim. Tu é amigo do meu pai, né? Vocês foram colegas lá na Caldas Júnior. Além de amigo, admirador. Seu pai, grande amigo, grande parceiro, figura extraordinária, muito querido, Orestes, seu pai. Quantos anos tu tá, Burdi? Pode contar? Há quantos anos eu estou na profissão? Não, quantos anos tu tens? Não, isso aí é eu só consultando o cartório. Ah, Tem que fazer um pedido. Esconde, tu faz mistério sobre a tua idade, é? Não, olha, eu me sinto ali com 30, 32. Eu acho que o importante é em que idade eu me sinto. É verdade. Eu me sinto com 14 anos, que por coisa exemplo. Boa. Né? Então, acho até que tem menos. Burdi, olha só. Essa entrevista de sexta-feira é uma homenagem. Tá? Quem está aqui sentado comigo, né? Eu faço isso toda sexta-feira. O Poder RS ouve uma mente poderosa do nosso estado, com uma trajetória. Como tu é muito humilde, tu pediu para a minha produção, né, para dizer, olha, não, vamos falar um pouco da minha vida, vamos falar das coisas atuais. Nós vamos fazer isso também no segundo bloco. Mas nesse primeiro, eu quero te apresentar para quem não te conhece. A minha audiência é nova, né? Também tem muitos jovens, né, assistindo aqui o Poder RS. E quem já te conhece de longa data, ou pela Zero Hora, ou pelo Correio do Povo, né, ou pela Pampa mesmo, enfim, pela RDC, tem a oportunidade de conhecer um pouco da tua história. Eu quero saber lá, onde é que tu nasceu, o que teu pai e tua mãe faziam, para começar. Viu que eu fui longe. Eu nasci em Porto Alegre, meu pai e minha mãe eram... Qual bairro? Eu nasci na Beneficência Portuguesa. Tá. E morava em qual bairro? No bairro Bonfim. Bonfim. E meu pai e minha mãe tinham uma fábrica de confecções e eu estudei no colégio, inicialmente no Colégio Israelita, depois na Aplicação, e ingressei na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
mas quando estava no terceiro ano da faculdade, eu comecei a colaborar com uma coluna sobre música popular brasileira, ia semanalmente na redação, entregava, e o editor do caderno de variedades era o Tarso de Castro. Tarso de Castro, o grande claro. Tarso. Qual jornal? Na Zero Hora. Na Zero Hora. O primeiro passo foi na Zero Hora. E o Tarso, toda semana que eu fui lá entregar o material, falando sobre Gil, Caetano, Bethânia, Chico, Edu Lobo, dizia, sim, você escreve, mas eu gosto de vir aqui uma vez por semana, não dá, você tem que ser repórter, tem que ser jornalista. E eu aceitei o desafio e fazia a cobertura diária da Prefeitura de Porto Alegre, Câmara, BRDF, Comércio, FIEGS, que naquela época ficava no 18º andar de um edifício na Travessa Leonardo Truda, entre a Mauá e a Siqueira Campos. Ali foi... Bem no centro da cidade. Bem no centro. Era um Ali foi meu start. Setorista do poder no centro da cidade. É. Então, esse foi o meu começo. Como é que surgiu a oportunidade de começar a escrever essa coluna na Zero Hora? De música? Eu faço questão de ressaltar. No Aplicação, eu tive uma boa cadeira de música, que infelizmente saiu do currículo. Começou primeiro virando a aula do tumulto, aula de música a certa altura. Os professores perderam o controle, os professores ensinavam, já não era do gosto dos alunos, não houve uma compatibilização. Mas no Colégio de Aplicação, na então Faculdade de Filosofia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eu tive um grande aprendizado sobre música. Então, eu comecei a entender música. Foi durante muitos anos o melhor colégio de Porto Alegre. Foi. E eu também tinha um privilégio, no intervalo entre 9h50 e 10h10, eu saía do colégio e ia ao prédio ao lado, que era o salão de atos da reitoria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para acompanhar ensaios da Orquestra Sinfônica. Eu me tornei um habitué, na época em que o maestro era o inesquecível Pablo Cobos. Foi esse o motivo que me levou a ter condições de escrever uma coluna sobre música popular. Então, tu tinha 20 e poucos anos, sim, certamente. Sim, eu estava no segundo... E por que esse interesse em música clássica? Não, música clássica, porque a música é música. Música clássica, música popular. O Correio do Povo tinha uma grande cobertura de música. Mas teus pais ouviam muita música em casa? Ah, sim. Eu conhecia a OSPA, não nos ensaios, quando estava no colégio, mas meu pai era um apaixonado por ópera, então me levava em todos os concertos da OSPA. Isso aí me ajudou muito a essa compreensão. E aí eu tomei gosto. As funções exercidas na Zero Hora foram, então, de colunista, repórter, redator, subeditor e editor-chefe. Certo. Depois eu passei... Em quanto tempo? Em quanto tempo? Ao longo de 10 anos. 10 anos. 10 anos, dos quais 7 como editor-chefe. Sem fazer o curso de jornalismo, porque naquela época não precisava. Não havia. Eu conhecia o curso, porque ele ficava no mesmo andar do Colégio de Aplicação, e eu achava que me acrescentaria mais cursar o direito, no sentido da formação. E, na sequência, eu passei uma temporada na sucursal do jornal O Globo do Rio de Janeiro, que era uma sucursal muito forte, aliás, no final da década de 70, o Globo tinha 10 repórteres, entre repórteres e fotógrafos, 10 profissionais. O Estado de São Paulo, idem. E o Jornal do Brasil, idem. Hoje, não tem mais não tem mais sucursais. Correspondente, não tem um correspondente. Não tem. Os freelancers. Isso demonstra, infelizmente, o enfraquecimento do poder do Rio Grande do Sul frente ao resto da nação. Isso é uma crise dos grandes jornais. Esse ponto é importante, acho que vale a gente fazer um parênteses para conectando o passado com o presente aqui, Burdi. Isso é a crise do jornalismo, que também a gente vive, né? Especialmente o jornalismo impresso, então as redações diminuindo muito de tamanho e aí vai cortando, né, os correspondentes, né, que estão mais longe da própria redação. Exato. Mas, na tua opinião agora, também representa muito enfraquecimento político do nosso Estado. Representa. Do ponto de vista da cobertura da economia, a economia do Rio Grande do Sul interessava muito mais nas final da década de 60, durante a década de 70, até meados da década de 80, o Rio Grande do Sul tinha uma influência muito maior do ponto de vista econômico no resto do país.
E na política, mais ainda. Havia grandes figuras extraordinárias. Se eu nominar 3 ou 4, vou esquecer mais 20 ou 30. Então, não vou citá-los. Mas o centro do país queria ouvir a opinião do Rio Grande do Sul. E, por isso, o noticiário das sucursais era muito considerado. Na sequência, quando estava na sucursal do Globo, o doutor Breno me honrou com um convite e eu fui ser chefe de reportagem do Correio do Povo, onde fiquei durante 3 anos, quase 4 anos. Quando estava próximo do declínio, recebi um outro convite e, na sequência, recebi o convite do senhor Maurício Sirotsky Sobrinho para organizar e lançar o jornal da RBS em Florianópolis, o Diário Catarinense. Eu fiquei 1 ano e meio me preparando. Preparando o percorri Diário Catarinense. Percorri todo o estado de Santa Catarina, conheci região por região, as principais cidades, e o Diário Catarinense foi o precursor na América Latina a ter na redação computadores interligando várias cidades. Florianópolis tinha interligação com Blumenau, Joinville, ao norte, Chapecó, ao oeste, Lages e Criciúma, ao sul. Então, nós tínhamos a possibilidade da transmissão de textos na fração de segundo e de imagens. Isso foi um avanço extraordinário. Esse reconhecimento veio, o jornal foi lançado em 1986, o Diário Catarinense, e o reconhecimento veio em 1987, quando a grande equipe, uma extraordinária equipe, nós éramos 132 profissionais na redação. Era uma redação excelente, com grandes profissionais que vieram do jornal O Globo, da revista Placar, Estado de São Paulo, Jornal da Tarde, que era o vespertino do Estado de São Paulo, profissionais de Porto Alegre, Curitiba. Essa grande equipe conseguiu produzir um jornal muito qualificado. Era a maior redação do sul do país? Sim. Não, a 0 Hora suplantava. Tinha uma redação maior. É a segunda maior redação do sul do país. E em 1987 o reconhecimento veio através do Prêmio ESSO de Jornalismo como melhor contribuição à imprensa brasileira naquele ano. Prêmio ESSO de Jornalismo, que é o mais importante, né? Foi o mais importante ao longo de décadas. Infelizmente, o prêmio desapareceu. Na sequência, eu retornei ao Rio Grande do Sul, fui lá para ficar 2 anos e meio. Parêntese também, como é que foi morar em Florianópolis, né? Os gaúchos adoram Florianópolis também, deve ser fácil montar uma redação lá. Sim. Chama os paulistas, chama os cariocas, todo mundo quer. Quando o jornal foi lançado, o curso de jornalismo ainda não havia concluído a primeira turma, então não havia profissionais disponíveis. Mas, do ponto de vista do entendimento da direção em Porto Alegre, de que deveria convidar profissionais muito competentes, isso se concretizou e, ao mesmo tempo, o nível salarial, porque ninguém saiu do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Curitiba ou de Porto Alegre para ganhar menos. Claro. Então, elevou-se, triplicou, quadruplicou o salário dos profissionais de jornalismo no território de Santa Catarina. Isso foi um avanço muito valioso. E ajudou também, influiu na melhoria da 0 Hora. A 0 Hora, na sequência, adquiriu o mesmo sistema. A escolha do sistema se deu através de um consórcio estabelecido entre 0 Hora, o Globo, o Estado de São Paulo e o Jornal do Brasil, que hoje está extinto. Mas técnicos e jornalistas foram aos Estados Unidos, conheceram as fábricas, foram às redações, colheram as informações, as dificuldades do processo online, real time, retornaram às fábricas. Foi um processo muito bem elaborado, o que concretizou na aplicação, e eu vou transformar aqui em números, uma redação do jornal no sistema da Linotipo utilizava em torno de 15, 16 horas entre o envio do primeiro texto até a rodagem. Era praticamente um dia inteiro. Sim, era muito artesanal. Era artesanal, era o chumbo. E quando se implanta esse sistema da informatização, esse processo de 15, 16 horas foi reduzido para 3 horas. Nossa. O que atualizou o noticiário, porque enviar uma notícia a 1h da tarde para a oficina, para rodar a 1h da manhã, quando chegava às bancas ou às casas dos assinantes, já era um noticiário superado, velha. Ainda mais com a entrada das redes sociais, dos sites. Que ano foi isso, Burti? Isso foi um avanço, isso foi a partir de 1986. Foi um avanço extraordinário. A internet ainda não estava tão
recém estava nos seus primórdios, mas significou um avanço. Diretores de jornais de todos os países da América Latina e da América Central vieram a Florianópolis para conhecer. Havia necessidade da secretária ter uma agenda para poder atender os chefes de redação, os diretores dos veículos, para que eles passassem lá o dia e verificassem o que é aquele novo sistema e as vantagens que estabeleceu para a comunicação. Para quem não se dá conta, né, do que era a presença da nossa imprensa, dos grandes jornais no Brasil inteiro, eu era jovem lá em Santo Ângelo, ainda nem estudava jornalismo, porque eu fazia ciências sociais na URGS, eu era correspondente do Jornal do Brasil, lá na região das Missões, em Santo Ângelo. Claro que eu não fazia matérias todos os dias, mas eu entregava 2 matérias por mês, matérias especiais, né? Basicamente sobre turismo, né? Sobre alguma curiosidade lá daquela região noroeste inteira. Então, olha o investimento que aquelas redações tinham, né? O que era reflexo da importância do Rio Grande do Sul. Bom, na sequência, eu fui... Voltou para Porto Alegre. Eu voltei para Porto Alegre. Fui diretor de programação da TV Educativa, trabalhei na assessoria de comunicação da Secretaria Estadual da Fazenda, onde fiz um curso de pós-graduação sobre finanças públicas e criei a assessoria de imprensa. Quem que era o secretário? O secretário era Orion Cabral. Orion Cabral. Orion Cabral. E o governador? Alceu Colares. Alceu Colares. E criei, ao tempo em que Políbio Braga era o chefe da Casa Civil, criei a assessoria de imprensa da Casa Civil, que não existia. Da Casa Civil. Políbio Braga, jornalista também, e que depois foi depois ou antes que ele foi secretário da Fazenda também? Antes, no governo Colares, na prefeitura. Na prefeitura, 87, foi secretário da 89. Fazenda, tinha muita confiança do Colares, né, o Políbio Braga. Na sequência, eu retornei ao Correio do Povo, a Caldas Júnior, como editor de política, colunista de política, apresentador de programas e comentarista da Rádio Guaíba, 5 para 1, antes do Renner, eu fazia o meu comentário de 5 minutos, e também aprendi televisão com o grande mestre, inesquecível, querido amigo Clóvis Duarte, participando diariamente do Câmera 2, que tinha uma audiência extraordinária. Tradicional programa, né? Todas as noites. Tânia Carvalho, Magda Beatriz, tanta gente, Balala Campos, uma equipe extraordinária. Era o hábito do Rio Grande do Sul, a partir das 22 horas, com a simpatia do Clóvis, com as entrevistas. Quem vinha a Porto Alegre queria ser entrevistado pelo Clóvis, que tinha uma dificuldade de encaixar a todos. É verdade. Houve um episódio muito curioso. Quando eu cheguei, o programa começava às 10, eu chegava às 10h15, 10h20, porque ainda estava na redação do jornal, fechando a edição. E estava na mesa Chico Anísio, que veio a Porto Alegre. Essa era uma quarta-feira. Ele veio a Porto Alegre para a apresentação de shows no antigo Teatro Leopoldina, na Independência, com a João Teles. E eu sentei na mesa e ele perguntou para o Clóvis, porque ele deveria ficar na mesa, era, conforme o roteiro, apenas o primeiro bloco. E ele disse assim: Clóvis, eu posso continuar? Claro, é uma honra. E ele ficou até o final do programa. Terminado o programa, Chico nos acompanha e nós fazemos uma reunião de 10, 15 minutos na sala do Clóvis, TV Guaíba, Canal 2. Ele disse: Clóvis, o que você está fazendo é o que de mais moderno pode haver na televisão brasileira. Você tem uma cópia para eu levar para o Boni? Eu preciso mostrar esse programa para o Boni, para ver como é que a televisão pode sair da tela e entrar na sala das pessoas, quebrando o bloqueio. A Globo é muito formal, ela é muito boa, avançada, mas ela não... Tu conseguiste quebrar com esse programa a formalidade. Pois o Chico levou para lá. É mesmo? E no ano seguinte, quando veio para a nova temporada, voltou o programa e disse: olha, infelizmente, faltou ousadia à Globo. Acharam que não ia dar, que não ia dar, porque os programas da Globo eram muito... Ela que era a forma, eles não entendiam, não percebiam, não praticavam o improviso, que era a qualidade e a característica do programa. Para quem não lembra, como é que era o Câmera 2 com o Clóvis Duarte? O Clóvis tinha uma produção muito intensa, tinha um conceito extraordinário,
o que aparecia na televisão à noite, no Câmera 2, repercutia, era o assunto na Assembleia, no Palácio, eu que circulava por essas fontes, Ministério Público, Tribunal de Contas, as pessoas na rua, no supermercado, me perguntavam sobre aspectos e tal, porque o Clóvis tinha esse feeling, esse bom humor, ele sabia explorar questões que outras emissoras não abordavam, e entre nós um clima de família, era um encontro familiar. Era uma bancada, era uma bancada, com convidados e convidados que iam se revezando. Mas eu fiz questão de... E ele criou esse formato aqui no Rio Grande do Sul e imagino que no Brasil também. Hoje a gente tem vários programas, inclusive, que são nesse mesmo formato. Mas o ponto de partida foi o Câmera 2 e a genialidade do Clóvis Duarte. É verdade, é verdade. Bom, aí tu fica quanto tempo ali no Correio do Povo? Eu, no Correio do Povo... E na Rádio Guaíba, claro. Fico 18 anos. 18 anos? 18 anos. E aí... Nós nos conhecemos, eu estava te contando antes de começar aqui, claro que tu não lembra, né? Não, eu lembro, sim. Passaram tantas pessoas pelo teu caminho. Eu comecei na assessoria de comunicação na Secretaria de Energia, Minas e Comunicações, do então secretário Valdir Andres, lá da minha terra, Santo Ângelo. Sim, meu grande amigo. Me convidou, né, para ser o assessor de comunicação dele, sem eu ter sido assessor de comunicação na vida. O governador era Germano Rigoto. E naquele mandato do Rigoto, a Secretaria de Energia foi a que mais atraiu recursos ao Rio Grande do Sul. 10 bilhões de reais, ainda está na minha memória isso. Imagina, faz uns 15 anos, 18 anos, né, do governo do Rigoto. O tempo passa rápido. E tu era colunista de política do Correio do Povo. Aliás, tinha aquela coluna que todo mundo lia. Na Zero Hora era o Bairro Nuevo. Isso. E no Correio do Povo era o Armando Burdi. O Bairro Nuevo mais brabo, assim, nessa lida do dia a dia. E o Burdi, essa simpatia que está aqui do meu lado, então eu mandava lá sugestões de pauta, né, do governo Rigoto, da secretaria, e recebi sempre o teu feedback sobre as informações que eu te mandava. E eu digo para todo mundo, viu, Burdi, tu moldou o jeito que eu fiz assessoria de imprensa, me transformando numa fonte tua e da Denise Nunes, né? Também uma querida colega que tinha uma coluna de economia também muito prestigiada. E todo mundo começava a ler o Correio do Povo pela tua coluna, a da Denise e a do Vianney Carlet, num primeiro momento, que falava sobre a dupla Grenal, e depois o Wilton Mombach. Eram os grandes colunistas do Rio Grande do Sul. Me agrada. Então, eu te agradeço agora aqui, publicamente. Me agrada e me honra muito, e eu agradeço essa referência. O meu comportamento contigo, comportamento com todos os demais colegas, porque eu iniciei e tive também o apoio de grandes profissionais. Se eu citar 2 ou 3, vou escolher mais uns 15 ou 20. Mas essa reciprocidade, a solidariedade, sobretudo em relação a quem ingressa, é fundamental para mim. E molda vidas, né? Molda trajetórias profissionais. Né? Então, assim, primeiro de receber esse acolhimento e depois orientação mesmo para fazer um trabalho profissional. Naquela época, 20 anos, um pouquinho antes, tu criou as primeiras assessorias de imprensa no governo do Estado, porque o jornalista tinha uma má imagem, né? Quem ia fazer assessoria de imprensa é porque não tinha conseguido se colocar em rádio, em jornal ou em televisão, né? Não era algo muito reconhecido. E graças a ti, o próprio Políbio, a Amélia Lemos, que também, né, seguiram esse caminho lá da assessoria de imprensa ali na década de 70, 80, né, um pouquinho depois. Então, aí se criou isso que hoje é o principal mercado dos jornalistas, é a assessoria de comunicação, que inclusive paga muito melhor do que os próprios veículos, né, Burdi? É verdade, é verdade. Bom, vamos lá. Tanto tempo no Correio do Povo, né? Quase 2 décadas, imagina, nós já estamos contando aqui, ó, 10 anos lá de Zero Hora, 2 anos, então, arredondando lá em Santa Catarina, né? Montando o Diário Catarinense, depois para 18 anos. Aqui já deu mais de 30 anos de carreira. Mas aí tu sai do Correio do Povo. Na minha memória, tá, que foi uma saída de surpresa para ti. Conta como é que foi a tua saída da Caldas Júnior. Eu recebi um convite do presidente que seria empossado no Tribunal de Justiça para assessorá-lo. E eu resolvi aceitar o desafio. Mas o meu vínculo com o veículo era tão forte que sucedeu-se um outro convite tempo depois, do Paulo Sérgio Pinto. E então fui para o Grupo Pampa. Eu ali... Colunista do Jornal O Sul. Colunista do Jornal O Sul. Quem que era o editor?
O editor, na época, era o Gilmar, o Elton Primas. Elton Primas. Belo colega, muito competente. Também foi meu editor no Jornal Sul. Experiência em São Paulo, um grande colega, um estimado amigo. E eu, então, escrevia a coluna no Jornal do Sul, apresentava programa, comentários na Rádio Pampa e participava de programas de debate, substituía o Paulo Sérgio quando ele precisava viajar, né? E assim foi. Na sequência, veio o convite da RDC. Mas tu não contou por que tu saiu da Caldas Júnior. Por que saí da Caldas Júnior? Nesse momento, porque eu queria ter a experiência, fazer um pouquinho de pós-graduação no Poder Judiciário. Ah, sim. Então, tu saiu para ir para o TJ? Eu fui para o TJ. E na sequência, então, ao tempo, eu recém tinha iniciado no Jornal do Sul e recebi um convite do Diário de Santa Maria para republicar a minha coluna no jornal, que é um dos grandes jornais do interior do estado do Rio Grande do Sul, onde permaneci 10 anos. Fui para a RDC, que infelizmente sofreu com a enchente no ano passado, e aí resolvi, como estou fazendo agora, prestar consultorias. Trabalho com uma empresa de São Paulo, produzo muitos textos, faço muitas análises sobre o quadro econômico e político do Rio Grande do Sul. Esta é a minha tarefa. Estou preparando o retorno ao colunismo através de um site que vou lançar muito em breve. As tuas notas curtas, com muita informação, né, concisas, cirúrgicas, se tornaram, né, reconhecidas pelo estilo, né, pelo teu estilo Burde de escrever e também de informar. Muito obrigado. Eu lembro e te lia muito no Correio do Povo, depois tu leva o mesmo estilo, apesar da diagramação da coluna lá do Jornal Sul ser diferente, o jeito de abordar os assuntos, às vezes com pequenas frases, às vezes uma frase só, 2 no máximo, e de conseguir dar uma informação muito cirúrgica. Como é que tu construiu esse teu estilo? Ao tempo que eu lecionei na Faculdade de Jornalismo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eu dizia, quem não resume em 3 linhas, não resume em 30. Então, a síntese é uma necessidade cada vez maior, porque o volume de informações estabeleceu-se uma disponibilidade muito maior a partir do momento em que as redes sociais entraram em ação. Então, os textos longos foram sendo abandonados. E isso se deu paralelamente ao encurtamento pouco percebido dos textos nos jornais. Aqui é uma questão técnica, mas os jornais utilizavam o tamanho 7. E do tamanho 7 hoje já praticam o tamanho 12 a caminho da letra 14. Isso, em parte, se deve à televisão, porque a televisão acostumou o olho às letras maiores. E as letras menores hoje são quase que rejeitadas pelo leitor. Então, esse conjunto e essa prática e o ensinamento com grandes mestres, porque eu sempre li, como continuo lendo, os grandes colunistas nacionais, internacionais, isso a prática faz com que a gente pratique a economia das palavras, não deixando de dizer tudo. Como? O Mendes Ribeiro, tu sucedeu o Mendes Ribeiro como colunista no Correio do Povo? Não, eu sucedi José Barro Nevo. José Barro Nevo. O Mendes Ribeiro foi a Denise Nunes, né? Ele era mais Não, ele era um colunista, ele tinha uma coluna na página 4. Na página 2, o Panorama Político, na página 4, o Mendes Ribeiro, que foi sucedido pelo Adroaldo Streck. Adroaldo Streck. 2 queridos amigos com quem eu falo disso porque muito do estilo meu de escrever veio do Mendes Ribeiro, né? Como leitor ainda, como adolescente, porque ele escrevia textos com frases curtas, né? Uma ideia em cada frase. Era um texto realmente, né, muito fácil de ler, mas difícil de fazer, né? Quanto mais fácil, aliás, é de ler, mais difícil ele foi na elaboração. E ele tinha também esse estilo de frases muito curtas. Muito. Eu trabalhei com o Mendes ao tempo em que, na Zero Hora, antes de ser editor-chefe, eu trabalhei um período na reportagem esportiva e ele era o editor de esportes durante um período não muito longo, mas aprendi muito. Aprendi muito com o Mendes Ribeiro,
a postura, o estilo, o modo, e ele era um insuperável, dentre tantos e tantos nomes, ele era a primeiríssima linha no cenário da narração esportiva aqui no estado e no país, reconhecimento, a Copa de 58, o heroísmo, o engenheiro Homero Simon, extraordinário, os tempos chamados tempos heróicos do rádio. Conseguia fazer de tudo, né? Era narrador de futebol, escrevia muito bem, era um baita de um jornalista e depois transformou também num grande político. Um grande político. Teve uma atuação notável. Assim. O que é muito difícil, né, Bordi, para nós, jornalistas, comunicadores, porque a gente está sempre do outro lado do balcão. Então a gente fica analisando, criticando quem está lá, né, agindo politicamente. Quando a gente faz essa transposição, nem sempre, né, os nossos colegas têm sucesso. Né? E o Mendes Ribeiro é um dos casos. Vamos falar de um colega nosso, Lazier Martins, tá? Que está de volta agora o microfone e tal. Ele, claro, se elegeu senador, né, por uma circunstância, né, política e também resultado da carreira dele de jornalista, mas ele não consegue se reeleger. Por quê? Olha, eu acho que ele pegou uma chamada parada dura, né? Uma eleição com muitos candidatos e apesar mesmo que ele tenha encaminhado grandes projetos. Muito. Mas por que ele não se afirma no Senado, apesar disso? E eu já falei isso para ele, né? Por isso que eu falo aqui, faço essa crítica, né? Política ele foi um senador propositivo, muito, né? Foi um grande senador, fez tudo do jeito que ele falava do outro lado do balcão, né? Com correção, tentou mudar muitas coisas no Brasil, inclusive, né? A formação do STF, que hoje nos dá tanta dor de cabeça, mas ele não conseguiu aí essa habilidade política lá dentro do Senado de conseguir apoio para suas propostas, o que não é fácil, é claro. É que o Lazier cometeu para os políticos, para a maioria dos políticos no Brasil, ele não prometeu nada do que ele não pudesse cumprir. Isso já é um ponto negativo. Nunca, vou fazer, não, pode deixar, vou fazer e não faz nada. Não, o Lazier só prometia aquilo que podia cumprir. E muitas vezes, em função disso, ele contrariou interesses. E, ao mesmo tempo, foi uma eleição em que havia muita gente, o funil se fechou muito, né? E eu lamento, porque ele é nós somos contemporâneos da Faculdade de Direito da URGS, ele um aluno muito aplicado, vocacionado para o microfone durante tantos anos, apresentando o programa da tarde na Rádio Gaúcha, e às vezes acontecem, assim como a Anabelle, que merecia continuar no Senado e por circunstâncias várias e tantas, acabou não obtendo a possibilidade do retorno. Mas isso faz parte vencer ou perder, isso faz parte da política. Mas a Anabelle aí, com mais conhecimento de Brasília, né, fazendo uma articulação política melhor, conseguiu resultados, né, positivos para o mandato dela, vários avanços, e também por uma circunstância eleitoral, né? E o Senado, composto por 81 parlamentares, quem não entra na família, na chacrinha, naquele joguinho fechado, enfrenta muitas dificuldades. Né? E o Lazier se recusou. É verdade. As famosas jantas de Brasília, dos grandes acertos, Lazier não participava desse conchavo, que leva o país a uma circunstância vergonhosa. E a mais recente se estabeleceu há 2 semanas, quando o presidente Davi Alcolumbre deu uma canetada determinando o quê? O funcionário do Senado que trabalha 3 dias tem 1 de folga. 3 dias tem 1 de folga. Portanto, dos 30, trabalha 20, tem 10 de folga. Mas com uma vantagem adicional, se não quiser gozar dos 10 dias de folga, ele recebe em dinheiro. É o absurdo dos absurdos, é um escândalo, uma vergonha internacional. Denunciada essa circunstância, olha, eu denunciei várias vezes e não acontece nada, porque parece que a opinião pública está amortecida. Isso deveria ser manchete, mas infelizmente os editores, os grandes jornais não perceberam aí a manchete. Ficam achando que a política
se alimenta do escândalo. A política é um espetáculo, absolutamente o contrário. É a simplicidade dos países envolvidos. Eles dão exemplo de como se faz política. O STF hoje, e nós podemos falar no próximo bloco especificamente sobre o que é o Supremo Tribunal Federal hoje. Então, por isso que o país desandou. Nós vamos falar no segundo bloco sobre isso. Antes, para a gente terminar esse primeiro bloco, eu vou te fazer uma pergunta que eu sei que é difícil de responder. Tu trabalhou muito tempo em jornal, em rádio e em TV. Qual dos 3 veículos é o preferido? E pode falar internet também. Olha, se eu não gostasse de algum deles, eu acusaria o descontentamento. Eu gosto dos 3, eu gosto da comunicação. Eu gosto da comunicação no sentido da prestação de serviço, no sentido da defesa do interesse público, na defesa de quem paga impostos. Aqui no Brasil nós pagamos os mais altos impostos do mundo, e que se equipara, alíquotas que se equiparam aos países do primeiro mundo, com uma grande diferença. O retorno de quem paga, aqui nós pagamos 44% do PIB, tem países que chegam a 48%, 49%, mas quando nós vamos comparar o retorno em serviços, aí é uma diferença incomensurável. Nós estamos lá, em termos de retorno do pagamento, nós somos os últimos lugares do mundo, o que não se justifica que seja uma situação permanente. Eu acho que a próxima campanha eleitoral deve ter isso como mote fundamental. O resultado daquilo que nós pagamos de impostos na prestação de serviços. Quem não reclama dos serviços públicos? E nós cobramos. E os administradores, infelizmente, ou não têm conhecimento, ou não têm vontade, ou não têm caráter, ou têm outros interesses, além de servir ao interesse público. Armando Burdi, jornalista, radialista, um grande comunicador, como vocês estão vendo, com muita história para contar. Agora a gente vai fazer um breve intervalo para a BRDE, crédito para inovar e desenvolver, o BRS em defesa da advocacia e da cidadania. Já voltamos para falar do momento atual do Rio Grande do Sul e do nosso país. O Grupo PS apresenta o Marco Business Center dentro do complexo integrativo que possui 6 empreendimentos totalmente conectados. Um projeto que reúne offices e consultórios no endereço mais desejado de Capão da Canoa, junto ao acesso à cidade e em meio a um eixo de comércio, saúde, educação e serviços. Uma torre moderna e inovadora, pensada para a comodidade de profissionais e seus clientes. São 249 unidades modulares de 36 a 824 metros quadrados que fazem do Marco Business Center o empreendimento comercial mais imponente da cidade. Totalmente conectado às facilidades do mall, a conveniência do maior estacionamento rotativo do litoral com 699 vagas e é o hospital mais completo da região. Esse é o Marco Business Center, um novo capítulo para o litoral, um marco para Capão da Canoa. Não fique de fora desse sucesso, procure agora o seu corretor. Aqualocos no inverno e no verão. Aqui não tem tempo ruim, tudo é alegria. Curtir o dia numa boa com toda a família. Aqualocos é pura diversão. Faça chuva ou faça sol, no inverno e no verão. É Aqualocos, yeah. O Poder RS está de volta para a BRDE, crédito para inovar e desenvolver, o BRS em defesa da advocacia e da cidadania. Vinhos do Mundo, que tem mais de 1000 rótulos em espumantes e vinhos para a sua adega, e Grupo PS, que está lançando o Marco Life Complex, um novo tempo no litoral norte, em Capão da Canoa. Estamos recebendo hoje o jornalista, radialista, comunicador Armando Burdi, com décadas de serviços prestados à comunicação do Rio Grande do Sul. Eu prometi que no segundo bloco, Burdi, nós vamos falar agora sobre o momento atual
Vamos deixar para falar do STF no final, senão assim acho que o nosso humor, né, não vai ficar tão bom, pelo menos o meu não. Então eu quero conversar contigo sobre um tema muito atual que afeta o nosso bolso e de todo mundo que está nos assistindo. É a votação do orçamento, né, do governo federal, né, do nosso país agora, que está em discussão no Congresso Nacional. Tu está preocupado com as discussões que estão acontecendo lá? Sempre tem discussão de orçamento, eu fico com o cabelo em pé. Estou preocupado porque há uma evidente, uma flagrante inconstitucionalidade. Por quê? Porque a Constituição exige que o orçamento do ano seguinte seja votado até dezembro do ano que se encerra. E em função da discussão dos parlamentares com o Executivo quanto aos valores das emendas parlamentares, que são uma espécie de passaporte para a reeleição, os deputados distribuem dinheiro nos municípios, dizendo que o dinheiro é dele, na verdade, não é dele. O dinheiro é nosso, mas quem tem que repassar o Executivo não votaram. E, finalmente, estão encaminhando a votação. Mas eu quero referir apenas 3 números. O total do orçamento federal para 2025 é de 5,8 trilhões de reais. Essa será a receita. Como é que será gasta esta receita? 2,9 trilhões para pagar salários, aposentadorias, pensões, custeio e obras. 2,9. E os outros 2,7 para despesas financeiras, dívida e juros. Rolagem da dívida pública. Rolagem da dívida pública leva... Quase a metade do orçamento. Quase a metade. Isso é um absurdo. Isso deveria ser manchete dos jornais. E, infelizmente, não é. Vou referir mais 3 números. Nós vamos arrecadar 5,8 trilhões de reais. E quem examina o orçamento verifica que, para a saúde, apenas e tão somente 227 bi. 227 bi para um orçamento de 5,8 trilhões. E para a educação, menos 113 bilhões. E para Fala em bilhões, parece que é muito, mas não é. Não é. É muito pouco. Para o total de 5,8 e para investimentos públicos, obras, por que a nossa ponte aqui está parada? Porque do orçamento de 5,8 trilhões, apenas 74 bilhões para obras, num país gigantesco como o nosso. Então é isso, desperdício em Brasília como se o dinheiro nascesse em árvores, a torneirinha não fecha nunca. E os dados fornecidos pela Lei de Acesso à Informação revela que em 2024 a fila de cirurgias pelo SUS cresceu 26%. Mais de 1.300.000 brasileiros aguardam por cirurgias pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, segundo dados oficiais obtidos por meio da Lei de Acesso à Informação. E agregando a esse cenário de desastres na administração pública brasileira, há que acrescentar que em 2024 o Brasil teve o pior desempenho em 12 anos no reputado levantamento global sobre a percepção da corrupção. O país caiu 3 posições em relação a 2023 e ficou na posição 107 numa lista de 180 nações arroladas no indicador da Transparência Internacional. Entre 180 nós estamos na posição 107 na corrupção. Isso é um escândalo dos escândalos. E os mecanismos de controle? O Tribunal de Contas, a instituição criada há quase 80 anos pelo então interventor Flores da Cunha, no Rio Grande do Sul, parece que só percebe depois que os fatos se concretizam. A mesma coisa acontece no Tribunal de Contas da União, que não percebeu os episódios que envolviam o Petrolão, que não percebeu os episódios que envolviam o Mensalão, que sangraram, e cujos autores foram simplesmente absolvidos pelo Supremo Tribunal Federal. Aliás, isso é o pior, né? Por que essa percepção, né, de que a corrupção está aumentando aqui no Brasil? Porque não há punição. Então a gente passa pela uma operação
séria e que desvenda um esquema criminoso e comprovado como a Lava Jato, e depois, quando chega na Corte Superior, ele é desmontado e desacreditado. Desmontado completamente. Imagine um jovem, nem vou falar de adulto, vou falar de um jovem que mora no Rio de Janeiro, mora no Morro do Rio de Janeiro, e que já viu 5 ex-governadores serem apeados do poder em consequência da prática comprovadíssima de corrupção. Antony Garotinho, sua esposa Rosinha Garotinho, Luiz Fernando Pezão, Sérgio Cabral, condenado a 400 anos de prisão, que vive na sua mansão, na piscina, gravando, dando orientações sobre cinema. É um escândalo mundial. E mais o último, Wilson Witzel, 5 ex-governadores que não estão na prisão, roubaram dinheiro da população, aquela população que acorda às 4h30 da manhã, pega o trem da Central, pega mais 2 ônibus para trabalhar, ganhar um salário mínimo, volta cansado, arrasado, e no outro dia recomeça tudo e vê a roubalheira descambando e nenhuma aplicação. A justiça acaba achando que não, que... E o mais triste é que o ministro Toffoli, recentemente, ministro integrante do Supremo Tribunal Federal, anulou todas as provas e processos contra o ex-ministro da Fazenda, Antony Palocci, na Operação Lava Jato. Foi decretada a nulidade absoluta de todos os atos praticados contra o ministro nas investigações na Lava Jato, inclusive na fase pré-processual. Ora, ninguém mais do que Antony Palocci, e até cheguei a temer que ele seria vítima de um atentado, pelo que ele disse, pelo que ele envolveu Lula e outros dirigentes, ele confessou tudo, está tudo gravado. Ele disse, sou réu, confesso, eu devolvo tudo. Agora mandaram devolver tudo o que ele devolveu, mas entre outros. Mas o juiz do STF é ex-advogado do Partido dos Trabalhadores, então, esse é o problema. Burdi. O Brasil copiou, por que o Brasil funciona o esquema da escolha imperial? É o presidente da República, sem nenhuma contestação, que vai a dedo, escolhe os 11 integrantes. Copiaram dos Estados Unidos o modelo, mas lá é completamente diferente, não tem nenhuma comparação. Aliás, nós deveríamos copiar um outro exemplo. Nos Estados Unidos, quem sonega impostos vai direto para a cadeia e na cadeia fica esperando o julgamento. Aqui dá-se um jeito, os escritórios que defendem os sonegadores estão milionários, porque o nosso sistema tributário é um dos mais complicados do mundo, isso qualquer funcionário do Ministério da Fazenda ou de secretarias estaduais da Fazenda dizem, afirmam e comprovam. Então, aqui, a sonegação no Brasil no ano passado deve ter ultrapassado 600 bilhões de reais. Some-se a isso um outro escândalo, que é a concessão dos incentivos fiscais, sem qualquer maior explicação, porque é uma espécie de vedação. Não, nessa área não pode entrar. Eu não vi nenhum congressista reclamar em relação a isso. Some-se, então, os 600 bilhões, mais em torno de 600 bilhões da sonegação e mais 600 bilhões de incentivos, aí já está o total de 1 trilhão e 200 bilhões que deixam de entrar no caixa. Num país que tem uma dívida, no ano passado fechou em 7,3 trilhões, o total da nossa dívida. O Tesouro Nacional, lá nas entrelinhas da pesquisa que eu fiz no site, diz que nós vamos fechar este ano com 8,5 trilhões. Então vai saltar de 7,2 para 8,5. 7,2 para 8,5. Sendo que a nossa receita anual é 5 bilhões alguma coisa. A receita anual 5 é 5 trilhões. Então nós estamos devendo 13 trilhões de reais. E eu pergunto, onde é que vai esse dinheiro a mais, esse valor a mais do endividamento? Porque no Brasil, ao longo de décadas e décadas, a coisa mais fácil era administrar. Era só autorizar a emissão de títulos da dívida. Entrega papel, recebe dinheiro. Entrega papel, recebe dinheiro. Não tem dinheiro de graça no mundo. Nós pagamos hoje, e esta é uma outra área em relação à qual não há transparência, existe um serviço maravilhoso prestado pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, que mantém, o acesso é público, jurômetro.com.br.
que calcula diariamente quanto é que o Brasil já pagou de juros. Nós estamos pagando por dia, só de juros para rolar a nossa dívida, R$1 bilhão. Então são esses absurdos que convém ao Executivo esconder, convém ao Congresso não comentar, não denunciar, não falar, porque a função do Congresso é legislar e fiscalizar. Fiscalizam o quê? Em nome da manutenção dos benefícios das emendas parlamentares que garantem a eles a reeleição. Eles são os bonzinhos, eles passam pelos municípios, vão distribuindo dinheiro. Olha aí, ó, trouxe para vocês. Eu não estou negando a necessidade do dinheiro. Eu não estou negando o serviço que o parlamentar pode fazer, indicando onde deve ser aplicado o dinheiro público. Mas não os parlamentares demagogicamente dizer, esse dinheiro é meu, viu? Eu estou fazendo um favor para vocês. Burdi, eu vou ter que te cortar, porque a minha diretora aqui, que é sobrinha neta do Flávio Alcaraz, que tu tão bem conhece, né? Meu grande mestre, querido amigo. Tá, ela disse que temos 1 minuto, agora já 50 segundos. Bom, eu quero que tu fale 50 segundos sobre o STF. O STF, esse modelo precisa ser modificado. Acho que dificilmente através do Congresso Nacional, porque a maioria dos parlamentares tem uma dívidazinha lá, estão pendurados com processos. Essa deve ser uma pressão da opinião pública a ser exercida durante a campanha eleitoral. Nosso colega jornalista aqui, Lazier Martins, senador, tentou modificar, perdeu o mandato. Está com um processo arquivado numa gaveta que sabe-se lá onde se localiza. Burdi, foi uma honra te receber aqui, tu está em plena forma, nós vamos ter que conversar, hein? Eu acho que esse nome aqui do nosso programa combina muito contigo, com a tua gravata azul aqui, tá? Acho que tu tem que estar mais presente aqui na rádio, talvez na Mix, lá no Jornal da Mix, e também aqui no Poder RS, no nosso novo canal, a nova Ubra TV, agora é Multi RS. Vamos conversar, Burdi. Que eu tenho assistido com muita frequência. Parabéns, Orestes. Obrigado. Pelo trabalho que você carinho. Desenvolve. Repito mais uma vez, me deu a impressão de estar entrando nos estúdios da Rede Globo. Da poderosa Rede Globo. Instalações maravilhosas. São da TV Cultura Rio Grande do Sul, que a gente é filiado da TV Cultura. E o pessoal que eu reencontrei, muitos já conhecia, o Glauco, o Paz, entre outros, que fazem desta emissora uma verdadeira emissora voltada à defesa do interesse público. Os veículos de comunicação existem fundamentalmente. O lazer é importante, a cobertura esportiva é importante, mas voltar-se para a defesa do dinheiro que sai do nosso bolso, isso é fundamental. E é o que, sob a tua direção, a emissora está realizando. Parabéns. Obrigado. E mais uma vez, obrigado pelo convite. A sua nota do Enem pode ser o primeiro passo para o futuro. Na Ubra você decide como estudar, presencial, híbrido ou EAD, e ainda aproveita os diversos benefícios de estudar em uma das 5 melhores universidades privadas do estado. São mais de 30 cursos para você conquistar o sonho de entrar na graduação com até 70% de desconto. Na Ubra, você terá um ensino de excelência, profissionais qualificados, metodologia inovadora, com equilíbrio entre a teoria e a prática, além de uma infraestrutura que oferece a melhor experiência para você. Não perca essa chance, matricule-se agora utilizando a sua nota do Enem e faça o seu futuro acontecer. Acesse ubra.br/vestibular. A gente encerra esse Poder RS mais do que especial nesta sexta-feira. Ficamos por aqui com apoio sempre de BRDE, crédito para inovar e desenvolver. Tenham todos uma boa noite e fiquem bem.